O mundo espiritual é legal e talvez o inimigo tenha direito de tocar na sua vida e você nem sabe disso. Mas antes de eu te explicar tudo isso, eu quero te convidar a você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder nenhum conteúdo sobre libertação e batalha espiritual. O mundo espiritual, ele é legal. Legal não no sentido de divertido, legal no sentido de regido por leis. Existe uma lei que rege o mundo espiritual, leis essas que o inferno se submete, Satanás e seus demônios, eles se submetem a essas leis, leis essas que Deus e os seus anjos também se submetem. Deus criou a lei e ele não vai contra a própria palavra. Então, o mundo espiritual, ele é movido por legalidades, por leis. E quando existe uma lei, quando existe uma permissão do inimigo tocar na sua vida, ele vai tocar, e ele vai tocar para destruir, para matar, para roubar, para realmente te oprimir de todas as formas. E essa legalidade, esse direito legal do inferno de tocar, de Satanás e seus demônios entrarem na sua vida, na sua casa, na sua família, nas suas finanças, no seu trabalho para te oprimir, para fazer mal para você, vem fruto do seu próprio pecado, ou então do pecado geracional, também conhecida como herança espiritual ou maldição hereditária. É tudo fruto do pecado. O pecado que dá permissão, o pecado que dá legalidade, o pecado que dá acesso para o inimigo entrar na sua vida. E é muito fácil querer culpar o diabo de tudo, colocar toda a culpa e a responsabilização dos maus resultados, das coisas ruins, da opressão, dos ataques espirituais que você vem sofrendo, como se isso fosse responsabilidade do inimigo. O inimigo sim, ele quer te tocar. O inimigo sim, ele quer te fazer mal. O inimigo sim, ele quer te oprimir, mas ele só vai fazer isso a partir de uma permissão legal sua. Ele não pode te tocar. O inimigo está ao nosso derredor, bradando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele está ao nosso derredor. Lá em Salmos, a Bíblia fala que os anjos do Senhor estão ao nosso redor nos protegendo. Ou seja, em volta de você estão os anjos do Senhor, o próprio Senhor te protegendo, acampando os anjos dele, erguendo uma muralha de fogo em volta de você. E o inimigo está um pouquinho mais distante, jogando ali seus dardos, suas setas inflamadas, tentando fazer com que você peque, porque através desse pecado, através dessa permissão, é aberta uma porta e aí ele tem acesso. E quando ele tem acesso, não adianta você querer expulsar o inimigo, não adianta você querer mandar ele embora, não adianta você querer repreender, porque ele não vai sair. Pela legalidade que ele tem, pela permissão que ele tem, ele vai ficar lá. Nós colhemos a consequência do nosso próprio pecado. Por exemplo, se eu chegar agora e bater na porta da sua casa, você é o dono da casa, e eu falar para você, sai dessa casa aqui agora, que agora eu vou habitar aqui. Obviamente, você não vai fazer isso, porque você tem o direito de estar ali, e eu não é assim? Da mesma forma é no mundo espiritual. É você querer bater na porta e mandar o inimigo sair de dentro, né, do teu corpo, da tua alma, porque você está sendo oprimido, porque ele está fazendo mal, porque ele está te destruindo. Ele não vai sair, porque ele tem permissão para estar ali. Existe uma lei, existe um acesso, existe uma permissão que dá direito legal para o inimigo estar ali. E não adianta você fazer campanha, não adianta você orar. Você até pode chamar um cristão, um pastor, um profeta, uma pessoa altamente espiritualizada com autoridade espiritual para mandar esse inimigo sair. Pela autoridade do nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, o inimigo vai ter que sair. Mas qualquer cristão um pouco entendido da lei, um pouco entendido dos mandamentos, ele não vai fazer isso antes de entender com você se existem portas abertas, antes de entender com você quais foram as brechas, antes de entender se você realmente é convertido, antes de entender com você quais são as possíveis brechas que estão abertas, permitindo que o acesso venha. Porque se você expulsar o inimigo, se alguém expulsar esse inimigo com portas abertas, ele até pode sair. Mas a Bíblia é muito clara em Mateus que diz que quando o inimigo sai, ele vai voltar 7 vezes pior, até 7 vezes pior. Ou seja, aquilo que já era ruim vai potencializar, vai ficar ainda pior, ainda mais complicado. Então, olha o perigo de você, de forma leviana, de forma não consciente, querer expulsar o inimigo, sendo que existe permissão para ele estar ali. Ou uma ou outra. Ou ele não vai sair, porque você não tem autoridade espiritual, porque você está em pecado,
Ou, se ele sair, você tendo essa autoridade, ele vai voltar porque o acesso continua aberto, a porta continua escancarada e ele vai voltar ainda mais destrutivo, fazendo ainda mais mal na sua vida. Eu gosto muito de usar uma metáfora de quando o tempo muda, por exemplo, você começa a tossir, com dor de cabeça, com febre, com dor de garganta, e aí você começa a pesquisar o porquê que você está se sentindo daquele jeito. Você vai buscar a origem. Então, a dor de cabeça, a febre, a dor de garganta, a sinusite, tudo isso é um sintoma, é a consequência de algo. O que é esse algo? É um vírus, é uma gripe, é algo que está causando essa dor, causando essas sensações, causando tudo isso de ruim. Então, não adianta simplesmente você querer tratar o sintoma, sendo que a causa continua ativa, continua te fazendo mal. Da mesma forma é o mundo espiritual. Maldição, ela é causa, não é sintoma. Então, enquanto você tiver portas abertas, enquanto você tiver legalidades, enquanto o inimigo tiver realmente acesso fruto de pecado ou pecado geracional, o inimigo vai ter acesso para te tocar e te fazer mal. E não vai adiantar você expulsar, isso só vai piorar. Somente fechando a porta, rasgando o contrato, rasgando a legalidade, rasgando a permissão do inimigo de acessar a tua vida, vai ser possível você se libertar. E para isso você vai precisar passar por um processo completo de libertação e talvez até de cura espiritual. A cura espiritual falando da libertação das suas emoções, de traumas, feridas emocionais, e a libertação espiritual falando de pecados especificamente. Imoralidade sexual, idolatria, ocultismo, derramamento de sangue, roubo e furto, vícios, entre tantos outros, identificando a raiz daquele pecado, seja seu ou geracional, fazendo cancelamento, fazendo renúncia, fazendo a confissão, fazendo arrependimento, e aí sim, expulsando esse mal, rompendo com a permissão do inferno de te tocar. Somente fazendo isso, você rasga a permissão do inimigo, você cancela o acesso e manda esse mal embora, impedindo que ele te toque, impedindo que ele te faça mal. E se você quiser passar por um processo completo de libertação espiritual, você pode clicar aqui na descrição desse vídeo, eu tenho um treinamento completo que é um processo passo a passo onde eu vou te guiar nessa jornada de libertação espiritual. E se você gostou desse vídeo, já curte, compartilha com o máximo de pessoas, levando esse conhecimento, levando essa informação para o máximo de pessoas que não têm acesso a isso. Se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!